Marcos capítulo 13. A última parte do versículo do capítulo 13, a partir do versículo 28. Marcos 13, a partir do verso de número 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Meus irmãos, nós estamos terminando a terça-feira da semana que antecedeu a morte de Jesus, o seu julgamento e a sua morte. E nesse dia, como nós vimos lá desde o início do capítulo 13, nós vimos que Jesus estava no templo, ele esteve no templo, e lá no templo ele enfrentou os escribas, enfrentou perguntas, deu respostas, e ele tem todo um dia todo cheio de confronto. E ele sai para o Monte das Oliveiras. Quando ele sai, só lembrando, os apóstolos olham o templo, elogiam a construção, a beleza do templo, e quando eles falam isso, Jesus fala: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles perguntam posteriormente por que ele havia falado aquilo e quando é que isso aconteceria. E aí nós vimos que Jesus ele entra naquele processo de falar do princípio das dores, da grande tribulação que viria. E nós falamos aqui, só para título de lembrança, para você que talvez não ouviu, essas profecias, a melhor maneira que você tem de entendê-las é como se você olhasse para um monte, para uma distância, para uma cadeia de montanhas longe. Então você vê um monte, logo atrás você vê outro, depois você vê outro. A distância parece que é tudo encostado no outro. Mas à medida que você vai se aproximando, você vai vendo que há uma distância entre um e outro. Entre um monte e outro tem um outro menor. E você percebe que na sua visão ao longe, ela não é a visão verdadeira perto. E a profecia, meus irmãos, as profecias são assim. Às vezes as profecias mostrando longe, às vezes nós não conseguimos ter uma visão real, verdadeira daquilo que está acontecendo. E nós vimos aqui que Jesus, ele está falando aqui nos textos anteriores, ele está falando da profecia de Daniel, quando Jerusalém foi invadido e sacrificaram um porco no templo. Ele está falando da queda do templo que vai acontecer depois da morte dele, e ele está falando da sua volta. E aqui nesse texto, ele divide esse texto em duas partes. A primeiro, ele fala da destruição, do acontecimento da destruição do templo, e o segundo sobre a sua vinda. É como se ele estivesse mostrando dois montes, um mais próximo e um outro mais longe. Você entende isso? Nós vamos ver isso no texto, porque o texto mostra isso de forma bem assim, simples. Basta a gente fazer uma
uma análise melhor que a gente vê isso. Então vamos lá para o texto. Vamos ver o que o texto tem. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ele está falando não só da figueira, mas o outro texto paralelo diz que ele parece que o texto de Lucas vai dizer também de árvores frutíferas. O que o Senhor está dizendo? Ele está fazendo uma comparação do tempo com aquilo que a gente percebe numa simples árvore que produz fruto. Ele está dizendo, olha, a figueira, como qualquer outra árvore, você percebe, ela vai dar folha, ela vai dar suas flores, daqui a pouco ela vai dar fruto. Se você tiver uma percepção da natureza, você vai perceber o que as coisas estão acontecendo. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, a coisa é tão simples, que se você aprender a perceber a natureza, você sabe até predizer se vai chover ou se não vai chover. E não estou aqui falando de predição meteorológica, não. Coisas naturais. Só para vocês entenderem como que isso funciona, eu estava na roça há pouco tempo e falei com uma mulher que trabalha com a gente lá, veio para ela e falou assim, eu acho que vai chover logo. Ela veio e falou assim, não vai não. Foi. Como que você não sabe se não vai? Olha lá, tá ficando brava, ela falando, vai não. Foi por quê? Ela falou assim, porque está caindo tanajura. Foi. O que tem a tanajura com a chuva? Ela falou assim, no dia que a tanajura cai, ela faz o buraco. Se chover, inunda o ninho dela. Ela tem que fundar, fazer lá o lugar dela, tapar, porque senão vai inundar. Não chove hoje não. Dito e feito, não choveu. Passou 2, 3 dias, ela falou assim, hoje chove. Eu falei, por que hoje chove? Porque as formigas estão cortando cedo. E de tarde choveu. Meus irmãos, são coisas da natureza, que se você aprender a perceber, você vai entender o que vai acontecer mais tarde ou amanhã. Jesus está falando isso, se você aprender a olhar para as coisas ao seu derredor, você vai entender as coisas que estão acontecendo. E aí, ele vai dizer no versículo 29, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximos às portas. E ele vai dizer no 30, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aqui tem uma questão que às vezes nós não entendemos o que Jesus está se referindo. Jesus se refere no versículo 29 ao crescimento do Império Romano. O Império Romano estava crescendo de forma grandiosa, e com isso Jesus diz, olha, preste atenção no que está acontecendo. Está se aproximando cada vez mais a destruição de Jerusalém. O Império vem se aproximando, o Império vem dominando todas as coisas, e vai chegar à queda. Por isso ele disse antes, ele está se referindo ao que ele havia dito, não ficará pedra sobre pedra. O império está crescendo, as coisas estão caminhando para a destruição de Jerusalém. Quando vocês começarem a ver essas coisas, saibam que está próximo o dia. E meus irmãos, isso aconteceu. O império cresceu, Jerusalém foi sitiada, segundo os historiadores, mais 1 milhão de mortes, gente presa na cidade, gente comendo gente, uma barbaridade tremenda. E isso aconteceu no ano 70. E aquela geração viria a destruição do templo da cidade. Algumas pessoas confundem. Olha, lembra do monte? Vê um monte lá atrás e acha que é o da frente. Jesus, aqui ele não está falando da sua segunda vinda. Ele está falando da destruição de Jerusalém. Lembre que lá atrás ele deu uma profecia, o primeiro monte, Jerusalém será destruído. O segundo monte, a minha vinda. Aqui ele está se referindo à primeira profecia. Jerusalém será destruída. E isso vai acontecer nessa geração. Por que nós sabemos que ele não está falando da vinda? Porque ele não voltou. Simples. Ele voltou naquela geração? Não. Se ele não voltou naquela geração, sobre o que ele está falando? Da destruição do templo.
que ele havia profetizado antes. Aí quando chega no versículo 31, ele vai fazer uma colocação que às vezes nós gostamos de citar, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele está fazendo aqui? Repare que ele dá uma palavra sobre a destruição do templo que aconteceria, e ele diz: passará a terra, mas a minha palavra não passará. Nós sabemos que ele está se referindo a quê? A certeza de que a palavra se cumpriria. Os céus e a terra vão passar. O que ele está dizendo? Isso aqui vai ser destruído? Não, isso vai ser restaurado e isso vai passar. O que nós estamos vivendo neste mundo, em termos de organização do mundo, em termos de estrutura do mundo, tudo isso vai passar. Ele está dizendo: olha, isso vai passar, mas a minha palavra não passará. Essa vai se cumprir. Esse mundo, ele não será destruído, mas ele será restaurado. A redenção, ela é ampla. Ela não é só para salvação, mas ela é para restauração de tudo aquilo que o Senhor criou. Então ele está dizendo: olha, isso aqui vai passar. Todos esses problemas envolvendo império, todas essas coisas, isso vai passar as tempestades, vai passar os terremotos, tudo isso vai passar, isso vai passar, mas a minha palavra não passará, essa vai se cumprir, é o que ele está dizendo. Aí quando chega no versículo 31, com o 32, aí ele vai fazer a seguinte colocação no 31, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas o 32, mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Meus irmãos, aqui nós enfrentamos uma questão. O que é que Jesus está falando? Daquele dia, que dia? O dia do Senhor. O dia que nós ouviremos a trombeta tocar, e o Filho do Homem voltará com poder e glória. A questão aqui, e que às vezes a gente ouve muita bobagem nesse texto, é que alguns fazem a interpretação de que o dia da volta de Jesus somente o Pai sabe. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que ele, como homem, quando Paulo vai citar Filipenses capítulo 2, que Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus atributos para não aplicá-lo como homem. Como homem, Jesus não sabia do dia da sua volta, como homem. Mas nós sabemos que Jesus e o Pai, o Filho e o Pai são um. O que ele disse? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê. O que os apóstolos perguntam? Mostra-nos não é a pergunta, eles pedem, né? Mostra-nos o Pai. Ele vira e fala assim: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou. João vai afirmar no capítulo 1 que Jesus é o Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele é o Criador. Meus irmãos, se Jesus, como Deus, ele é o Pai, eu e o Pai somos um, como que ele não sabe da volta dele? Se ele é onisciente, como Deus, ele sabe da volta dele. Como que eu poderia afirmar aqui, não, Jesus sabe de todas as coisas? Só uma coisa que ele não sabe. Ele só vai saber na última hora, o dia que ele vai voltar. Mas ele é Deus ou não é Deus? Se ele é Deus, ele sabe o dia da volta. Então, quando ele diz aqui que somente o Pai sabe, ele está se referindo a ele como homem. Eu, como homem, não sei. Por que ele não sabia? Meus irmãos, porque não existe informação bíblica sobre o dia da volta.
Quando Jesus ele vai se referir a ele, por exemplo, como filho do homem, ele está se referindo às profecias do Velho Testamento. Ele busca na própria palavra tudo o que a palavra diz sobre ele. Ele vai dizer o que Isaías disse, ele vai dizer o que os profetas, o que os salmos, ele vai mostrando sempre a palavra que fala de mim, mas não tem nenhuma palavra bíblica que possa marcar o dia da volta do Senhor. Ninguém pode falar assim, Jesus está perto, Jesus está longe. Os irmãos, nós não temos como. Mas ele falou que se a gente olhar, a gente vai perceber. Sim, nós percebemos que o mundo caminha a passos largos no pecado, em tantas coisas mais. Nós percebemos, mas marcar a volta, ninguém pode marcar. Infelizmente, alguns já marcaram e erraram, ou infelizmente erraram. Infelizmente marcaram e felizmente erraram. Por quê? Porque não tem como marcar. Então esse texto, ele está nos falando que Jesus como homem, quando abriu mão da sua glória, para como homem não fazer uso desses atributos, ele como homem, ele não sabia o dia da sua volta, mas como Deus, ele sabe sim o dia da sua volta. Aí no versículo 33, ele diz, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aí ele volta a afirmar exatamente o que nós estamos falando. Vocês não sabem quando é o tempo, então vocês têm que fazer uma coisa, vigia e ora. E aqui, meus irmãos, o vigiar não é você ficar todos os dias olhando para o céu para ver se Jesus está voltando, não é? É mais ou menos o cara que vigia se o ladrão vai entrar, ele fica olhando, de olho aberto. Não é assim, meus irmãos. Quando ele diz para você vigiar, ele não está dizendo para você ficar todos os dias olhando. Quando você vai ver, quando você olha o texto de Lucas 21 e o texto de Mateus 24, você vai ver que a palavra vigiar aqui, que ela se repete aqui nesse texto, de 3 ou 4 vezes, ela se refere a aquilo que você está fazendo com a sua vida. Então o vigiar é você tomar cuidado, é você saber e estar preparado, é você tomar cuidado para que você não viva uma vida cristã fora dos padrões. Se você pegar os outros textos, você fala assim, que as pessoas vão ficar cuidando da sua vida. No texto de Mateus vai dizer assim, vai citar, nos dias de Noé, as pessoas faziam o quê? Casavam, se davam em casamento, não prestavam atenção no que Noé estava fazendo, e Noé foi construindo a arca, a arca foi ficando pronta, ninguém prestou atenção naquilo, e de repente, o que acontece? Diz o texto, Noé entra na arca, e quando Noé entra na arca, fecha a porta. O que aconteceu com todo mundo? Simplesmente morreram. O que o texto, o que Jesus está dizendo quando ele cita Noé? É que essas pessoas ficavam tão preocupadas com a vida delas no mundo, tão preocupadas com as suas atividades, tão preocupadas com as suas praias, com suas casas, com o seu faz isso, faz aquilo, eu vou viver, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que conquistar enquanto eu sou novo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não olha para as coisas de Deus. É o que ele está dizendo. Quando ele diz vigiar, ele está dizendo, olha, cuidado com a sua vida. A preparação para a volta é se manter vigilante, orando sempre. O que o texto nos orienta é que nós devemos olhar os sinais espirituais e manter uma vida de comunhão com Deus. O que o texto está dizendo é, olha para a sua vida, viva conforme a palavra,
E ore. Quando ele fala para orar, ele não está dizendo que você é simplesmente a oração. A oração, meus irmãos, é sinal de comunhão com Deus. Viva uma vida cristã e mantenha a sua comunhão com Deus, porque você não sabe a hora que ele vai voltar. E você não sabe também a hora que ele pode tirar a sua vida. Ou seja, ambas as coisas, você não sabe o dia. Irmãos, nós estamos vivendo aí, e já vivemos mais de uma vez, essas questões de você ver pessoas novas, saudáveis, irmãos amados, que simplesmente morreram, sem a gente esperar na Covid, morrem de acidente, entram numa situação em que a gente fica desesperado. Você vê uma pessoa hoje, conversa com ela, daqui a pouco recebe a notícia, morreu. Você vai, mas eu conversei com essa pessoa ontem. O que é isso? Meus irmãos, isso são avisos para nós. São avisos de que você não tem controle. Você não tem controle da volta do Senhor. Você não tem controle sobre a sua vida. É bobagem você achar que você está controlando a sua vida. Você não controla a sua vida. Você controla sim aquilo que você faz, você busca o Senhor, você está aqui, você está adorando, mas em questão de vida e morte, você não tem controle. Se Deus resolver te chamar hoje, Ele vai te levar hoje, não tem conversa. Eu costumo brincar, né? Eu gosto de fazer isso lá nos consultórios médicos, né? Ou no banco, no supermercado, quando você está lá na fila do açougue, alguém vai lá, aperta a campainha, chamou, aí você olha o seu número. Meus irmãos, é mais ou menos assim. Lá no supermercado, ou no hospital, no escritório médico, você ainda vê, tem um painel que vai falando, sua senha está chegando, sua senha está chegando. Na vida, meus irmãos, para a morte, nem isso você consegue. Nem isso você consegue. Porque na hora que chamar a sua senha, acabou. Não tem mais conversa. Então, o que esse texto está nos mostrando é que você tem que estar preparado. E a orientação aqui é ter vida cristã, afastar-se do mundo, viver como se Jesus voltasse hoje. Nós temos que viver como se hoje fosse o último dia da nossa vida. E uma coisa interessante, meus irmãos, esses dias eu estava pensando, eu escutei alguém falando assim, a gente vive o dia. Eu falei, a gente vive o dia, porque o ontem já passou, o amanhã não chegou, nós vivemos o dia. E fiquei com aquele trem na cabeça. Falei, a gente vive o dia. Aí comecei a pensar, não, acho que a gente vive a hora, porque o que aconteceu hoje de manhã já é passado. O que vai acontecer daqui a uma hora é futuro. Então a gente vive a hora. Depois eu parei, refleti. Falei, eu acho que a gente não vive a hora não, a gente vive ao instante. Meus irmãos, na hora que você entrou ali e se assentou nesse banco, já é passado. Já é passado. Na hora que eu comecei a ler o texto, já é passado. Para agora, já é passado. Antes de eu orar para terminar, na hora que eu for orar para terminar, já é futuro. Nós vivemos o instante. Por isso, você tem que viver constantemente em comunhão com o Pai. Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um instante. Você não sabe. E o que ele está dizendo é isso. Essa trombeta, meus irmãos, pode tocar a qualquer momento. Não tocou até hoje, vai demorar. O ladrão não roubou na minha casa até hoje, então eu posso largar esse trem aberto. Pode? Ele avisa o dia que vem? Não avisa.
Então, esse texto, Jesus está dizendo, olha, cuidado. E aí ele passa para uma segunda parábola para exemplificar. Há um trabalho para todos, mas há um alerta especial para o porteiro, quando vai dizer, é como um homem que ausentando do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, mas ao porteiro ordena, vigia. O que ele está dizendo? Olha, ele dá trabalho para todo mundo, mas ele diz, olha, vigia. Então a ordem é essa, vigia a sua vida. Toma conta da sua vida no sentido de que você tem que, instante em instante, estar buscando a Deus, instante em instante, você tem que estar orando, instante em instante, você tem que estar avaliando, você tem que estar mudando, você tem que estar caminhando, porque a sua caminhada é longa, mas você pode ter certeza, a hora vai chegar. Então ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo e pela manhã. Repare, meus irmãos, que ele está se referindo à noite. Ele está dizendo, olha, não se sabe se ele vai voltar à tarde aqui, a partir de 6 horas da tarde, se ele vai voltar à meia-noite, o cantar do galo é sempre entre meia-noite e 3 da manhã, se ele vai voltar... Por que ele está se referindo à noite e não se refere ao dia? Significa que Jesus vai voltar de noite? Não, não é isso. O que ele está dizendo é porque a noite é o momento mais propício para você dormir. Por isso ele vai dizer, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Porque à noite, o que ele está dizendo, olha, cuidado, porque no momento em que você estiver mais distraído, vai acontecer. É esse momento. Então, cuidado. E aí ele vai encerrar dizendo, o que porém vos digo a todos, vigiai. Volta a falar, a trazer a palavra vigiai. Meus irmãos, esse texto também nos ensina sobre Deus. Somente os decretos eternos de Deus revelados é que são conhecidos. Põe isso na sua cabeça. Somente aquilo que Deus quer que nós saibamos sobre Ele, sobre os atos dEle, está escrito na palavra de Deus. Não adianta você ficar pegando revelação daqui, revelação dali, pegando palavras de um, palavras do outro, meus irmãos, o que não está claro nas Escrituras, esquece. Isso, conforme Deuteronômio 29, se pertence ao Senhor, isso é da atribuição do Senhor, então esquece. O nosso Deus é um Deus que nos mostrou o que Ele tem que mostrar através das suas Escrituras. E fim de papo. Fim de papo. Espera a volta dele, porque é só lá que nós teremos mais conhecimento. O Senhor voltará para restaurar a sua criação. Põe isso na sua cabeça. Meus irmãos, o diabo não vai ficar vitorioso nessa história. De que ele foi lá, tentou Adão e Eva, o pecado entrou e essa natureza está gemendo debaixo do pecado do homem. É o que a Bíblia diz. Isso não vai ficar assim. Põe na sua cabeça, o Senhor vai voltar e para restaurar toda a sua criação, restaurar o homem, Ele vai fazer restauração de tudo aquilo que Deus criou. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto sobre Deus, as promessas de Deus foram, são e serão cumpridas. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. Ele é fiel. Meus irmãos, esses dias eu escutei uma expressão, eu estou ficando velho mesmo, eu não sei nem onde foi não, mas alguém falou assim, falando, Deus é fiel a você. Eu falei, meu Deus do céu. Meus irmãos, Deus não é fiel a nós. Põe isso na sua cabeça. Nós não merecemos a fidelidade de Deus. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel a ele. Deus é fiel àquilo que ele prometeu. Ele prometeu, preste atenção, ele prometeu que se você cresce em Jesus, que Jesus ressuscitou entre os mortos, e o declarasse ele como dono da sua vida, você seria salvo. Ele não é fiel a você que tomou uma decisão por Jesus. Ele é fiel a essa promessa. Ele é fiel àquilo que ele falou.
ele cumpre a palavra dele. Põe isso na sua cabeça. Deus é fiel. Deus é tão fiel que ele te salva, mas também ele te corta no couro se preciso for. Porque ele diz que ele disciplina todo filho que ele ama. Se você é amado dele, fique sabendo disso. Você corre um risco. Qual o risco? Da disciplina. Já é salvo? É, porque ele prometeu, ele diz: eu vou te salvar. Eu vou perdoar os seus pecados. Ele é fiel aos compromissos dele. Então, esse texto nos ensina isso. Passa-se o céu, passa-se a terra, minha palavra não passará. O Senhor é fiel, o Senhor voltará, Ele vai cumprir as suas promessas. E Ele é fiel ao dizer que voltará de surpresa e com demonstração de poder. Ele disse: eu na hora que der a ordem, que tocar a trombeta, vocês vão ouvir a voz do arcanjo, e o Filho do Homem voltará em poder e glória. Ele vai voltar, porque tudo que ele prometeu, e que tinha que acontecer no passado, aconteceu. Tudo que ele prometeu que há de acontecer no presente, vai acontecer, e o que tem no futuro vai acontecer, não importa, vai acontecer. Pode viver tranquilo. Se vier uma multidão para a sua porta e falar assim: você está errado, não vai. Vai acontecer, assim como o sol nasce toda manhã. Vai acontecer. Então, viva como se isso fosse acontecer daqui a um instante. Ah, não, porque eu ainda quero viajar. Eu ainda quero ver o meu neto, eu ainda quero não sei o quê. Meus irmãos, lembrem-se do que aconteceu nos dias de Noé. Eles faziam o quê? Casavam, davam-se em casamento, a arca foi construída, fecharam a arca, acabou. Acabou. Então pare com essa história de que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Meus irmãos, se Deus te der oportunidade, faça. Se Deus te der oportunidade, case. Se Deus tiver oportunidade, tenha filhos. Se Deus tiver oportunidade, fique rico e entregue um dízimo bem gordo. Obrigado, Vanessa. Entregue um dízimo bem gordo. Fique rico. Meus irmãos, mas não faça disso o mais importante na sua vida. Não faça isso o mais importante. A qualquer momento o Senhor pode te chamar, ou a qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento. Viva contente e seja feliz. Não com o mundo, seja feliz. Jesus vai voltar. Oh, coisa maravilhosa. Sou feliz porque o Senhor voltará. Esse texto nos fala sobre o homem. Um homem em Cristo, ele consegue observar os sinais espirituais do tempo e aguarda a volta de Jesus. O cristão autêntico, ele consegue observar os sinais do tempo. Aquele que não é cristão, para ele tudo é natural, para ele tudo é comum, isso é normal, a vida é assim mesmo. Jesus não volta, não voltou até hoje, passou 1000, 2000, como é que é? 1000 passará, 2000 não chegará, sei lá, esqueci até do ditado, mas passou 1000, passou 2000, meus irmãos, ele não volta mais. Meus irmãos, não entra nessa não. Viva realmente como cristão, sabendo disso, e de forma prática na vida. Você deve lembrar sempre que a redenção se completa com a volta de Cristo. Você não pode esquecer disso. A obra redentora de Cristo ainda não terminou. Ela é suficiente na restauração, mas a morte será tragada na volta do Senhor, porque a morte será o último inimigo a ser vencido é a morte. Como que a morte é vencida? Com a ressurreição. Porque se alguém morreu, preste atenção nisso aqui, meu irmão,
O seu inimigo da morte, ele ainda não foi vencido. Por quê? Você vai morrer se Jesus não voltar. Ou você acha que você vai ficar aqui como semente? Você vai morrer. Talvez seja uma verdade realmente assim, que eu possa profetizar aqui hoje. Você vai morrer se Jesus não voltar antes. Ou você acha que não vai morrer? Vai. Quem aqui que não vai morrer? E digo mais, tem alguns que talvez vão na frente dos outros, né? Porque já estão bem avançados na idade. Eu sou um dos que estou mais para frente. Mas alguém aqui muito jovem pode ir na minha frente. Por quê? Ninguém sabe a senha. Ninguém sabe o horário, o dia. Então a certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Como que nós vamos vencer esse inimigo que é a morte? Ressuscitando. A vitória sobre a morte só está na ressurreição. Por isso, no dia que Jesus voltar, nós vencemos a morte. Ressuscitaremos e estaremos com o Senhor. Aí sim, esse último inimigo será derrotado. Então, lembre-se sempre, a redenção se completa com a volta de Cristo. Quando nós venceremos a morte, todas as coisas serão restauradas. Então você deve viver na prática, como se Jesus voltasse hoje. E isso significa viver para o Senhor e se afastar do mundo. Viver para o Senhor e se afastar do mundo. A volta será de surpresa, por isso a necessidade de vigiar e orar. Diante da surpresa, a única coisa que você pode fazer é viver realmente para o Senhor, vigiando sempre e mantendo-se sempre firme nos propósitos do Senhor. Eu quero concluir dizendo que a volta do Senhor é certa, ninguém sabe o dia, e a qualquer momento nós podemos ser chamados para estar com Ele. Por isso, nós temos que nos manter vigilantes, e que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, Deus possa nos abençoar. Isso é o que nós cremos, isso é o que nós vivemos. O mundo acha que isso tudo é conversa, mas passa-se o céu, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. O que ele falou no passado e que tinha que acontecer no passado, já aconteceu. O que ele falou que iria acontecer no presente, está acontecendo. O que ele falou que vai acontecer no futuro, vai acontecer. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a viver assim para a glória do nome dEle. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.